Pessoal, essas duas capas da revista The Economist mostram, em novembro de 2009, o Brasil decolando. 4 anos depois, em 2013, estragando tudo. Por quê? Quais são as explicações clássicas para essas duas capas com uma diferença de cerca de 4 anos? As respostas a essa pergunta vão ser elaboradas num artigo de 2018 do Paul Krugman, publicado no New York Times, que tem o seguinte título: O que diabos aconteceu com o Brasil? Wonkish. Wonkish é uma expressão que significa estou confuso, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Como uma economia que ia de vento em popa sofre uma queda tão severa? Pois bem, o que o artigo do Paul Krugman vai descrever? Em primeiro lugar, ele vai descrever a explicação clássica para a crise que depois vai se seguir a partir de 2014. Primeira explicação: o Brasil dependia muito de commodities para o exterior. A demanda por commodities do exterior, especialmente da China, diminuiu. E através de um fenômeno global, nós fomos drasticamente atingidos. Ok? Primeira imagem simbolizando essa primeira possível explicação. Segunda, tradicional explicação: excesso de gastos públicos em comparação a uma arrecadação que se mantinha estável. Então a culpa foi do excesso de gastos e isso inclusive vai gerar uma série de consequências de cortes, o estabelecimento da PEC do teto, etc, etc. Pois bem, Paul Krugman vai escrever que ele estava confuso porque existe a possibilidade de uma terceira explicação muitíssimo pouco explorada, mas que é a aposta do nosso diálogo: endividamento das famílias. O endividamento das famílias deve ser visto como um fator que se alia às duas explicações clássicas e talvez as substitua. Professor, eu nunca ouvi falar disso. Pois é por essa exata mesma razão que o Paul Krugman também estava confuso. Na verdade, o artigo do Paul Krugman foi escrito para falar sobre um trabalho de dois grandes, famosíssimos economistas americanos, chamados Atif Mian e Amir Sufi, que escreveram este livro chamado House of Debt: Como eles e você causaram a grande recessão e como nós podemos prevenir isso de acontecer novamente. Ok? House of Debt é um trocadilho da expressão household debt, que é traduzida como endividamento doméstico ou endividamento para consumo das famílias. Pois bem, o Paul Krugman, em 2018, no artigo do New York Times, explorava um artigo que acabava de ser escrito sobre o Brasil por Atif Mian e Amir Sufi, com a ajuda de dois coautores, um deles um servidor do Banco Central. Nós vivemos o que a literatura brasileira chama de o paradoxo brasileiro. Então, no momento de maior sucesso dos mecanismos de distribuição de renda, no momento de maior aumento real dos salários, no momento até, e isso existiu por um período curto, de pleno emprego, que significa que todas as pessoas que buscavam emprego encontravam uma posição antes de 30 dias de busca. E é nesse momento de bonança, nesse momento de, teoricamente,
capacidade de as pessoas terem recursos como nunca antes, é que nós temos uma investida agressiva da oferta de crédito. Professora, eu não estou entendendo. O crédito não é uma coisa boa? Depende. Se o crédito fosse oferecido aos brasileiros para que, com o primeiro grande dinheiro que eles tinham da vida deles, aumento real de salários e pleno emprego, isso fosse direcionado para coisas que se sustentassem ao longo do tempo, por exemplo, casa própria, educação de qualidade, isso seria uma coisa boa. Mas o grande crescimento do tipo de dívida que aconteceu nesse momento de paradoxo, em que as pessoas estavam com os bolsos cheios, foi, em parte, garfado por uma falta de retorno específico desse investimento. Então, as pessoas se endividavam para roupa, para consumo, para alimento, para lazer, não necessariamente para terem uma casa melhor. E como a oferta foi muito grande, os elementos de economia comportamental explicam isso, nós tivemos uma geração muito endividada, principalmente em empréstimo pessoal e cartão de crédito, que tem juros muito, muito altos, fazendo com que boa parte dessa bonança fosse garfada pelo sistema financeiro e por uma lógica que entende a inadimplência não como um risco às instituições financeiras, mas como uma hipótese previsível, calculada e planejada de ganho com os juros de mora, ok? E aí eu mostro para vocês o artigo Household Debt and Recession in Brazil, cuja primeira versão de leitura foi de outubro de 2018 e que justificou o artigo do Paul Krugman, O que diabos aconteceu no Brasil? Estou confuso, no New York Times. Mian e Sufi iniciam esse livro falando de uma regra macroeconômica. Existe uma causalidade tão forte que isso se torna uma regra. E essa regra é: crises econômicas são precedidas por aumentos substanciais do endividamento das famílias. Ou seja, nós temos muita oferta de crédito, nós temos muita tomada de crédito. Espere, em alguns anos você vai ter uma crise econômica. Eles elaboraram essa planilha que eu compartilho com vocês, que vai mostrar diferentes categorias de endividamento e como todas elas cresceram no Brasil, tá? Então, empréstimo imobiliário, empréstimo para aquisição de veículos, empréstimo consignado, a tradução seria payroll loans, empréstimo pessoal, ou seja, não vinculado ao pagamento de salário ou benefício previdenciário, que são esses non-payroll loans, e dívida de cartão de crédito. Reparem, o diagnóstico para a afirmação de que crises econômicas são precedidas de aumento de endividamento está feito. Eles estão mostrando nas linhas azuis e vermelhas que diferenciam bancos públicos e privados o crescimento do endividamento no Brasil a partir do início dos anos 2000. E a crise que depois vai acontecer, a recessão 2014-2016. Mas eu chamo a atenção para vocês sobre algumas incongruências de valores. Se vocês olharem os eixos verticais do crédito imobiliário, vocês vão encontrar o número 400. Empréstimo de automóveis, 250. Empréstimos consignados, 150. Empréstimos não consignados, 60. Por fim, dívida de cartão de crédito,
20. Eu não tenho dúvida nenhuma de que existe algum erro de mensuração. O Banco Central estipula algum cálculo que faz com que o volume de endividamento de cartão de crédito seja depreciado nessa conta. Uma explicação alternativa é: o endividamento de cartão de crédito cresceu absurdamente em famílias muito pobres, causando uma distorção ainda mais grave do que aquela que Mian e Sufi identificam. Antes, só um comentário sobre o fascinante mundo da discricionariedade administrativa e como é complicado lidar com séries temporais de um órgão de notável respeito, mas que tem uma liberdade administrativa que muitas vezes dificulta o trabalho dos pesquisadores e do público que quer acompanhar o tema do endividamento doméstico. Então, eu trago um exemplo dessa minha crítica e que vai mostrar uma série temporal do Banco Central, um dado público que é fornecido pelos diferentes bancos ao Banco Central. O Banco Central compila e fornece a linha temporal de acesso ao mercado, que é a série 17863, que vai falar do endividamento do setor imobiliário para indivíduos. E aí a série começa em 2014 e tem um comportamento ascendente a partir de 2010 e é interrompida por aspectos técnicos. Por favor, senhor gestor, não interrompa essa série. A gente quer saber o que acontece depois de 2013. Se existem problemas técnicos, cria-se uma outra série paralela que comece a monitorar com essa nova metodologia. Mas a gente não interrompe uma série que tem esse tipo de comportamento. Afinal de contas, o que pode ter acontecido com esse mercado depois de 2013, de acordo com a medição que estava sendo feita desde 2004? Ok? Então, isso é só um parênteses e nós já voltamos ao nosso foco central sobre o endividamento das famílias e a hipótese disso ter gerado e ser a explicação fundamental e pouco explorada da recessão brasileira a partir de 2014. Eu trago para vocês dados da Confederação Nacional do Comércio, que elabora uma pesquisa chamada PIC, desde 2010, com uma ampla análise amostral, são todas as capitais, milhares de entrevistas por mês, uma metodologia consagrada, e que vai falar que nós temos muitos endividados, ok? Eu deixo a tabela para observação de vocês. E o que surpreende e contraria o achado dos eixos verticais do trabalho de Mian e Sufi com Ponticelli e Garber? A PIC vai dizer que o principal tipo de dívida é o cartão de crédito. O financiamento de casa vai ter um tamanho 7 vezes menor na vida da população brasileira. De modo que corremos o risco, sim, de acordo com esse diagnóstico explicitado ao grande público através do artigo do Paul Krugman, que nós tenhamos uma crise por excesso de dívida e que, no caso brasileiro, essa dívida não tenha tido uma origem semelhante àquela que vai fazer a crise de 2008 nos Estados Unidos. E esse livro é um best-seller porque ele explica a crise de 2008 nos Estados Unidos, que é o endividamento para financiamento imobiliário e as hipotecas americanas. O Brasil teria uma situação vários pontos pior, porque a crise econômica teria advindo não de algo que gera um benefício permanente, como a casa, e sim, principalmente, de dívidas de cartão de crédito,
com juros ainda mais altos e possivelmente crescendo numa população de baixa renda que transferia parte dos seus benefícios para o sistema financeiro, que é, e nós vamos ter discussões especificamente sobre economia comportamental, uma presa fácil para o empréstimo agressivo e para uma oferta predatória, e que é um tema sobre o qual pouquíssimo se fala. Nessa postagem eu vou colocar links de leitura sobre temas que a gente conversou. Eu espero que possa ser instigante a todos. Nos vemos com outro vídeo, desculpe, e com abordagens mais específicas deste livro muito em breve. Obrigada!